Agora são 6h40, 6h50. E eu acordei atrasada pra faculdade. Eu deveria ter acordado 6 da manhã pra dar tempo de fazer minhas coisas, tomar meu café da manhã, escovar o dente, me vestir com calma, sair. Porém, o despertador não tocou hoje. Não sei o que rolou. Tem vezes que ele não quer tocar. E eu só acordei graças ao Jeff. Obrigada, amore, por me acordar. Mas ele me acordou em cima da hora. Então, eu não vou tomar café da manhã hoje antes de ir pra faculdade. Eu vou só escovar o dente, me trocar. E o gato tá miando muito. E eu decidi gravar um vlog hoje do meu dia na faculdade. Mostrar pra vocês como é que funciona. Ver se vai dar pra gravar, porque eu nunca gravei lá. Eu vou ficar um pouco tímida. Mas eu queria ter registrado aqui como é que é mais ou menos aí o meu 5º semestre na faculdade de jornalismo. Então eu vou gravar pra vocês. E não vou me estender muito nessa atualização, tá? Porque eu tenho que sair agora se eu não quiser pegar trânsito. Eu vou explicar pra vocês, assim que eu chegar lá na faculdade, por que eu não quero pegar trânsito. Tem uma historinha aí por trás disso aí. Não é interessante, mas eu quero contar. E é isso. Depois, quando eu chegar lá, eu volto. Mas agora eu vou escovar meu dente e me vestir pra sair imediatamente. Já cheguei na faculdade, são 7h45. A minha primeira aula começa às 7h30. Mas o professor sempre chega pelo menos 15 minutos atrasado. Então, normalmente, a aula inicia mesmo umas 7h45. Na verdade, eu ainda quero comer. Saí muito atrasada de casa hoje, então não deu tempo de fazer as coisas. Mas eu trouxe um biscoito na minha bolsa e eu vou comer aqui no carro mesmo, porque eu não gosto de tirar a máscara na sala. E vou explicar pra vocês aquele rolê lá. Basicamente, eu não gosto de sair de casa atrasada. Mas não é nem pela questão de, perdi aula. Aqui na faculdade que eu estudo, tem meio que um túnel, assim, sabe? Quando você vai entrar. E sempre que eu venho de casa, eu passo por esse túnel. É um túnel bem grande, assim, tem até fiscalização eletrônica no meio dele, pro pessoal não correr e tal. Porque ele também dá no centro de eventos aqui de Fortaleza. E tem uma rampa no final dele, uma ladeira. Quando é mais ou menos o horário de início das aulas, que o pessoal atrasado chega, ou seja, 7h30, 9h30, 11h30, que é onde começam as aulas da manhã, né? Sempre esse túnel acaba engarrafado
engarrafado. E pra fazer a ladeira é simplesmente um inferno, porque vai saindo de carro em carro e você tem que fazer a mesma ladeira 12 vezes. Eu sei fazer ladeira, óbvio, eu tirei minha carteira de motorista, mas se eu puder evitar fazer 12 ladeiras, meu pé e eu evitaremos, porque simplesmente não é agradável. E é basicamente isso, eu prefiro evitar o estresse. Eu nunca confio muito no carro que tá na minha frente, eu sempre acho que ele vai voltar. Aí eu deixo bastante espaço entre mim e ele. Eu também acho meio burrice vir em cima da hora e ter que passar, sei lá, 10 minutos a mais no trânsito. E eu também veio um pouco antes, porque aí é mais fácil de conseguir vaga. Porque aqui onde eu estaciono, que é o bloco T, tem bastante vaga, mas acaba muito lotado em alguns momentos e você não consegue achar de jeito nenhum, aí tem que parar lá longe e caminhar horrores. Na época que o Jeff vinha me deixar aqui, né, porque eu comecei a vir dirigindo eu mesma faz pouco tempo, antes o Jeff que vinha me deixar, porque eu achava mais prático do que estacionar aqui e tal. Enfim, acho que eu vou contar a história pra vocês enquanto eu como, né, pra agilizar o processo. Basicamente é isso, gente. Pra muitos pode parecer um motivo bobo, entendeu? Mas pra mim é motivo suficiente pra acordar às 6 horas da manhã e sair de casa às 6h45, porque aí eu tenho certeza de que 7 horas eu já vou estar aqui estacionada. Aí eu fico até 7h30, 7h45, né, esperando o horário de sair do carro. Fico ouvindo música, lendo um livro e tal. Hoje eu nem trouxe livro porque eu sabia que não ia dar tempo de ler. Começou a chover no meio do caminho até aqui, eu não sei o que rolou. O tempo do Ceará tá meio doido, não sei se no estado de vocês também tá. Aqui onde eu estudo tem o horário AB, CD e EF e pode ser pra manhã ou tarde. Eu só estudo de manhã, né, não tenho nenhuma cadeira à tarde. Então o AB é basicamente o primeiro horário, ele vai de 7h30 até 9 horas e a chuva engrossou, espero que vocês ainda estejam conseguindo me ouvir. O horário CD, ele é de 9h30 até 11 horas, então tem aí meia hora de intervalo entre eles. E o EF é de 11h30 até 1h da tarde. Hoje, em específico, segunda-feira, eu tenho AB e EF. Então, como é que eu faço normalmente? Eu venho pra faculdade no AB, aí no CD eu volto pra casa, normalmente pra resolver alguma coisa, porque, enfim, gente, são 2 horas do meu dia que eu teria que passar aqui na faculdade esperando. A gasolina tá cara, mas minha casa não é tão longe assim, então dá de boa pra ir e voltar. E o horário EF não é muito difícil de conseguir vaga também. Aí no EF eu volto, assisto minha aula e depois volto pra casa de novo. Hoje, em específico, no CD, eu vou aproveitar pra lavar meu cabelo, que ele tá bem sujo, vocês devem ter reparado, né? Tá horrível. E aí no EF eu volto pra faculdade. Até porque eu não ia acordar, tipo, 5 da manhã pra poder lavar meu cabelo. E é isso, basicamente. Eu acho que eu não esqueci de falar nada. Caso eu tenha mais alguma coisa a acrescentar, depois eu volto. Mas vou terminar de comer meu biscoito e ir pra aula, que eu já tô ficando bem atrasada. Amiga, que calote é esse? Mas aí tu edita, tipo, tu quem decide. Vai mandando. Eita, que linda. Oi, gente. Tô aqui no canal da Mari. Se a gente tivesse combinado, não teria dado certo. É verdade. Desde o começo do semestre, a gente tá combinando de se encontrar toda segunda-feira. A gente nunca se encontrou. Aí na última semana do semestre, bem dizer, toda segunda-feira, amiga, vamos sair, vamos. A gente tem a mesma aula vaga na segunda-feira. A gente tá na mesma faculdade, cursos diferentes, mas a gente nunca conseguiu marcar de se encontrar. Aí toda vez que a gente marca, não dá certo. E hoje a gente não marcou, sim. Aí eu só vi a Mari, cheguei lá e agora eu tô indo na casa dela. Eu fiquei muito surpresa, porque eu tive até uma reação meio ridícula, assim. Minha amiga deve ter pensado, nossa, ela é carente, né? No nada deu amiga! Mas eu não tive há 3 anos. Não é? Mas faz tempo que a gente não se vê. A gente se viu no cinema. Ah, Doutor Estranho! Foi, Doutor Estranho, se encontrou Foi a última lá. vez, faz um mês, eu acho. Faz um mês. E é sobre. Eu vou pegar meu braçado ficando dormente. Tô carregando pro lado.
Gente, já voltei da faculdade, tô em casa. Eu vim junto com a minha amiga, trouxe ela junto comigo pra ficar lá na sala brincando com os gatos enquanto eu tomo meu banho. Então agora eu vou lavar meu cabelo e eu preciso me apressar, porque já são 10h20 e a minha próxima aula começa às 11h30, então eu tenho aí pouco mais de 1 hora e eu preciso dar um jeito nesse cabelinho aqui que tá simplesmente ridículo. Pode ir. Já cheguei em casa, agora na verdade já são 5 horas, então eu já almocei, já fiz outras coisas. Mas eu vim aqui finalizar esse vídeo contando pra vocês um pouco sobre as disciplinas, né, as cadeiras que eu tive hoje. Eu tô fazendo 5 cadeiras ao mesmo tempo, decidi não fazer nenhuma optativa por enquanto, porque com o canal, com as outras coisas que eu tenho pra fazer também, acaba que eu não consigo arranjar tempo pra adicionar optativas sempre. Eu só fiz uma optativa até agora, né, desde que eu iniciei a faculdade, e foi no semestre que eu tinha aproveitado umas 2 cadeiras. Então, por isso que eu consegui colocar a optativa no lugar dessas obrigatórias que eu aproveitei na faculdade anterior que eu tinha começado, né? E não terminei, mas fiz um semestre e deu pra aproveitar 2 cadeiras, ainda bem. Então, vamos lá, vou passar minha grade aqui rapidinho pra vocês. Segunda-feira eu tenho 2 aulas, a B e a F, como eu disse pra vocês, que é hoje. A primeira aula é de Marketing, Branding, Sustain, e a última aula, que é o EF, é de assessoria de imprensa. Na terça-feira eu tenho só uma aula no CD, que é de jornalismo comunitário. Na quarta-feira eu tenho as mesmas aulas de segunda, então no AB tem marketing e no EF tem assessoria de imprensa, assim como na quinta-feira eu tenho a mesma aula de terça. Então no CD eu tenho jornalismo comunitário e é só isso. Na sexta-feira é o dia que é mais corrido, né, porque eu tenho as 3 aulas. No AB eu tenho legislação e ética jornalística e no CD e EF, né, são 2 aulas para uma matéria só, é projeto integrador 1. As aulas que eu tive hoje, né, segunda-feira, eu tenho uma opinião bem formada. Tipo, marketing é uma matéria, uma cadeira que a gente já teve 2 ou 3 vezes até o momento na faculdade. Então, tem bastante, assim, jornalismo é bem ligado com marketing, com publicidade e propaganda também. Tanto é que na minha aula de assessoria de imprensa, também tem matriculados alunos que fazem o curso de publicidade e propaganda. Então, esses 3 cursos andam bem juntos, assim, a gente tem algumas matérias, algumas cadeiras em comum, mas o meu problema com marketing não é a cadeira em si, e sim o professor que dá essa cadeira. Foi um professor que já me deu aula no primeiro semestre, e ele não gosta muito de mim desde que eu fiz um comentário, assim, na aula dele. Não vou entrar em detalhes, porque é uma história um pouco longa e eu não quero que essa atualização fique grande. E parece que ele gosta de dar as notas de acordo se ele gosta ou não da pessoa, porque agora, né, nessa última avaliação que a gente fez, porque eu não sei se na faculdade de vocês também é assim, mas na minha a gente tem 3 avaliações por semestre, cada cadeira, que é a AV1, a AV2 e a AV3. Eu já fiz a AV1 e a AV2 de todas as cadeiras desse semestre, falta só a AV3. E na AV2 de marketing, ele passou um trabalho que era meio que dividido em 7 partes, sabe? Então era um trabalho muito grande. A gente tinha que fazer 3 apresentações, 3 seminários e também 4 fóruns. Os 4 fóruns valiam 2 pontos, era meio ponto cada fórum, e os 3 trabalhos valia 8 pontos, que é
né, a maior parte da nota. Então, como eu sabia que eu não ia ter tempo de fazer todo o trabalho dele sem abrir mão de fazer bem feito os meus outros trabalhos, né, porque eu não faço só uma disciplina por semestre, eu decidi não fazer os fóruns que ele passou, fiz todas as apresentações direitinho, certinho, e abri mão dos fóruns, sabendo que eu não tinha possibilidade de tirar um 10, né. Só que, tipo assim, gente, quando eu fiz os trabalhos, eu fiz em dupla com outro menino que faz jornalismo junto comigo, e a gente fez, tipo, tudo certinho, de acordo com o que ele tinha pedido. Na primeira apresentação que a gente fez, da primeira etapa do trabalho, ele fez alguns comentários, mas não eram comentários de tipo, ah, isso tá errado. Ele comentou por cima de coisas que a gente falou. Então a gente teve que desenvolver um produto. No caso, um produto de marketing, né? Como se a gente estivesse vendendo pras empresas. E a nossa ideia foi desenvolver um audiomangá, né? Como se fosse um audiobook, só que na versão de mangás. Tanto pra quem não tem condição financeira de comprar ali cada voluminho de várias coleções por mês, quanto pra quem não tem tempo, sabe? Adultos que acompanhavam animes na infância e já não tem mais tempo pra fazer isso, né? Ler mangá, assistir anime, poderem ouvir durante outras atividades as histórias e se atualizar também. Então essa era a nossa ideia, e na primeira etapa a gente apresentou ali algumas categorias, né? A gente fez ali o que ele pediu, e uma das coisas que ele comentou foi que nossa ideia seria inviabilizada caso a gente não conseguisse parceria, né, com as editoras de mangás aqui do Brasil que detêm os direitos dessas obras. E foi uma coisa que eu mesma falei durante a apresentação, eu falei isso, eu que levantei esse ponto, e falei também que além de depender, assim, da parceria com as editoras, a gente também procuraria desenvolver obras originais, é claro, e tal, pra que o projeto não começasse fadado ao fracasso. E foi esse o único comentário que ele fez sobre, né, ele comentou uma coisa que eu já tinha falado durante a apresentação, tanto é que eu só concordei com ele e pronto, seguimos o nosso projeto. E aí passamos para a segunda fase. Na segunda fase, o dia que estava marcado para a apresentação não deu tempo de todas as equipes se apresentarem, porque depois de cada apresentação ele comentava sobre a apresentação da equipe e ele enrolou e não deu tempo de todo mundo se apresentar. E aí a minha equipe foi uma das que não conseguiu se apresentar a tempo, e o certo, né, o que ele falou que ia acontecer era que cada equipe ia se apresentar, depois da apresentação ele ia dar um feedback, falar se tinha alguma coisa necessária de mudar ou não na primeira e na segunda etapa, para que na terceira a gente fizesse uma apresentação final com as correções que ele passasse. Só que, além de não ter feito nenhuma correção na primeira etapa, na segunda etapa ele tirou essa possibilidade da minha equipe ter um feedback, porque ele colocou pra gente se apresentar na aula seguinte e emendar tanto a segunda quanto a terceira apresentação. Então a gente ia fazer seguido e não ia ter esse tempo, né, entre uma aula e outra pra ver o feedback que ele desse, né, as correções que ele fizesse sobre a segunda etapa e consertar pra apresentar certo na terceira. E a gente fez a segunda apresentação seguida da terceira, como ele falou. Eu até entrei em contato com ele pra saber sobre isso, né, sobre essa diferença entre a nossa avaliação e a das outras equipes que também não conseguiram se apresentar e a das equipes que conseguiram se apresentar no prazo certo. E ele pegou e falou que ia ser assim mesmo e pronto. Então a gente pegou e se apresentou. Ele também comentou algumas coisas na segunda etapa, mas foram comentários muito pequenos, muito pontuais, e não eram coisas pra gente corrigir. Ele tava literalmente fazendo pontuações, assim, não tava falando pra gente, ah, isso aqui tá errado, façam diferente e tal, como ele fez com outras equipes. E aí, terminamos nossa apresentação, fizemos a terceira etapa também, e na terceira etapa a gente tinha que fazer um Canva, meio que uma planilhazinha, não sei explicar muito bem, um arquivo que tem num site do governo, algo assim. É um site público e você consegue mexer lá e colocar os dados. Então a gente fez o Canva, e essa planilha do Canva, quando você salva, né, a imagem final que fica, ela corta alguns dos tópicos que você colocou. Então tem categoria que se você colocar mais de um tópico, ele corta. E aí a gente fez tudo certinho e teve uma categoria que cortou o nosso tópico, que era a categoria de canais. Então a gente tinha colocado que os nossos canais iam ser um website próprio, um aplicativo próprio e canais de redes sociais pra gente compartilhar as informações e novidades com o público. Então acabou cortando o tópico de aplicativos na planilha final. E isso aconteceu com outras equipes também, não foi só com a nossa. E lá na hora da apresentação a gente mencionou isso, que o canal, né, tinha cortado o último tópico, mas que a gente tinha colocado, tanto é que a gente já tinha mencionado esse aplicativo nas outras apresentações que a gente fez, porque a terceira etapa era realmente, assim, um resumo geral, sabe, o total da primeira e da segunda etapa, que a gente tinha reunido vários dados e várias coisas. E ele comentou sobre esse canal que ficou faltando, né, mas a gente ali na hora já falou pra ele que tinha cortado, mas que a gente tinha colocado, que tava na primeira e na segunda etapa e tal, achei que tava tudo resolvido. Encerramos a apresentação, ele não fez mais nenhum comentário e eu pensei, caramba, tiramos 10. No caso, 8, porque é o que valia, né? Mas aí me vem a surpresa de que um sábado à noite, quando ele tava corrigindo os trabalhos, aparece minha nota, que era um 6. Então, tipo, ele me tirou 2 pontos. De 8, ele me deu 6.
6. E tipo assim, não entra na minha cabeça, eu aceito nota, mas eu quero uma explicação por ela. Então, na aula seguinte, eu fui até ele perguntar: professor, eu vi que o senhor me deu um 6. Eu gostaria de saber o que que eu errei, o que que tem de errado com o meu trabalho, pra eu ganhar um 6, pro senhor ter me tirado 2 pontos. E aí, ele pegou e falou: ah, no dia eu disse. Aí eu falei: não, o senhor não disse. Aí ele disse: sim, eu falei várias coisas sobre o canal, sobre não sei o que. E tipo, eu não lembro mais. Ele mandou essa, eu não lembro mais. Aí o professor, também não lembro do que o senhor disse. Eu gostaria muito de saber por que o senhor tirou minha nota. Porque eu abri mão de fazer os fóruns, mas eu fiz o trabalho tudo certinho, me dediquei ao máximo, passei várias horas fazendo. E me certifiquei de que estivesse tudo certo, porque eu precisava tirar a nota máxima nele, né? Ou no máximo, assim, estourando, perder um ponto, porque eu ficaria com 7, que também é uma nota ok. E aí ele não me explicou no final, deu um surto e começou a falar que, o problema dos alunos é que eles não aceitam nota e que outra aluna tinha ido falar com ele ainda no sábado, né, quando ele publicou as notas, e que tinha ido questionar a nota pra ele e que tinha sido de uma forma muito mal educada, desrespeitosa. Essa aluna era minha amiga. E assim que ele falou isso, eu já imaginava, porque assim como ele não gosta de mim, ele também não gosta dela. Então eu fui perguntar pra ela falou que ela era ela mesma. E ela mostrou a conversa, gente, e ela absolutamente não tinha sido mal educada com ele. Ela tinha apenas perguntado por que ele tinha tirado nota dela. E ele ficava falando o tempo todo que tinha falado no dia. E aí, quando ela pressionou mais, continuou perguntando, né, já que ele não tava respondendo, ele pegou e falou: na aula seguinte eu te digo. E aí, quando ela perguntou, ele também não respondeu. Então, assim, ele tira nota e ele não sabe por que que ele tira nota. Então, é um negócio injustificável, que é literalmente feito se ele gosta ou não da pessoa. E isso acabou transformando a minha experiência com a cadeira em si ruim, porque a pessoa fica acuada quando ela sente que ela não pode, tipo, se eu faço uma pergunta na sala de aula, se eu falo alguma coisa, se eu menciono alguma coisa, se eu faço um comentário, né, ele já fica de cara feia e já fica meio que, sabe, dá pra perceber na cara e na forma como ele responde, que não é das mais agradáveis, né, pra ele que tava reclamando de falta de educação. Eu tô nessa situação, minha amiga também tá, porque hoje mesmo, na aula que a gente teve, ele já foi meio grosseiro com ela de uma pergunta que ela fez sobre um assunto que ela não tava entendendo, que ela queria entender, porque a gente vai ter que fazer um trabalho sobre. E ele não se importa, assim, parece que ele não quer que você pergunte. Ele tá lá na sala pra dar aula, pra ensinar um conteúdo, mas quando você pergunta sobre esse conteúdo, ele não gosta. Então, a matéria em si é interessante, não diria que é a melhor do mundo, mas é interessante, e ele, com certeza, é um professor bom no sentido de ensinar, porque eu sempre aprendo muito nas aulas dele. Eu acho que foram uma das aulas que eu mais aprendi durante a faculdade. Porém, ele não serve pra ser professor, já que ele não tem paciência, não tem tato para lidar com alunos e não sabe repassar as informações de uma forma que a gente consiga aprender ao máximo, já que ele não gosta de responder perguntas. E quando ele responde, você não entende de primeira, ele dá uma volta imensa pra responder uma pergunta e no final acaba respondendo. Você novamente não entende porque ele não respondeu, ele fica mais irritado ainda quando você pergunta de novo. É isso, gente. Eu tô sobrevivendo a essa aula. Espero sinceramente não ter mais nenhuma aula com esse professor durante o resto da faculdade. Infelizmente, ele é um professor muito grande lá dentro e ele dá várias aulas. Ele é até coordenador de um curso, eu acho. Enfim, ele é muito grande e não adianta reclamar sobre ele porque não vai mudar nada. Mas a minha segunda aula de hoje é uma aula bem legal, que é assessoria de imprensa, né? A gente aprendeu bastante coisa sobre isso, que é um ramo muito importante. Necessariamente você não precisa ser jornalista pra você trabalhar com assessoria de imprensa. O pessoal da publicidade e propaganda também tava fazendo nessa cadeira, como eu disse. Mas é uma opção muito viável pra quem faz jornalismo e às vezes não quer atuar exatamente numa redação ou na televisão, na rádio. Você pode se tornar assessor de imprensa de alguma empresa e aí você vai trabalhar fazendo anúncios oficiais, né, releases, vai enviar press kit pra mídia e vai tentar passar aí as principais informações dos eventos, acontecimentos da sua empresa. Mas, apesar de ser uma coisa bem interessante, não é uma área que eu me vejo trabalhando no momento. Então, eu tô aproveitando as aulas. Eu acho o professor que dá aula de assessoria de imprensa um fofo. Eu não gostava tanto da aula online que ele dava, né, que ele deu no semestre passado, porque eu ficava muito entediada, com muito sono. Mas, pessoalmente, ao vivo é totalmente diferente. Pelo menos a aula dele, eu achei. E eu tô aproveitando bem mais. Inclusive, esse professor também dá aula de legislação e ética jornalística. Então, na sexta-feira também tenho aula com ele. E de maneira geral é isso. Eu não vou comentar, tá? Sobre as outras cadeiras aqui nesse vlog. E é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar hoje o meu dia na aula. Eu vou ainda fazer trabalho da faculdade, né? Trabalho de projeto integrador. Não vou gravar pra vocês porque eu não quero que esse vlog fique tão grande. E vai ser aqui em casa mesmo, tipo, eu com o meu computador. Então, talvez não seja tão interessante assim de filmar, não sei. Mas eu espero que vocês tenham gostado de ver aí a minha rotina
rotina, indo pra faculdade, lá na faculdade, voltando da faculdade, etc. Então, se vocês gostaram, por favor, deem like nesse vídeo aqui, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Comentem aqui embaixo, como eu já disse pra vocês, e também não esqueçam de me seguir pelas redes sociais, tá? O meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês e tem link de acesso pra eles no box de descrição, então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui, beijão e até o próximo!